Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, reagindo à coletiva de Thiago Carpini após uma vitória histórica. Vitória com 1 a menos, vira para cima do Vasco por 2 a 1. Olha, foram só 3 pontos, tá? Mas todo o contexto envolvido, toda a situação do 9, Kaiser entra, faz 2 gols. A gente sabe que foi um jogo sim que vai ficar marcado na memória e que está assim na história. Vamos lá, vamos ver o que Carpini tem a dizer. Vou reagir à coletiva dele após, como eu falei, vitória 2. Vasco 1, lembrando que hoje 8h30, tá? Tem pós-jogo e a gente tem também, além do pós-jogo, Vitória e Cerro Largo no Uruguai, direto do Uruguai. Estaremos lá, eu, Paulo e Gessan. Você que está assistindo aqui, se você puder, não esquece de apertar no gostei, é fundamental. E claro, se você puder também, compre na Golcase e use o cupom GOLVITORIA. Escaneie o QR Code e garanta seu desconto exclusivo com 10% de desconto. Minha garrafa da Golcase chegou, mais uma muito bonita. Aproveite aqui a garrafa Urban, tá? Vem a base de silicone também. Troquei minha capa também, tá? Troquei minha capa também, aproveite aqui, ó, sensacional, tem muito modelo bacana para você garantir. Compre na Golcase e use o cupom GOLVITORIA e tenha desconto, beleza? Sem mais delongas, 1, 2, 3 e play. Coletiva com o técnico Thiago Carpini do Vitória. Vinícius fez o vídeo da Zona Mista, eu não sei se ele conseguiu ir pra coletiva, porque o vídeo da Zona Mista tá saindo 6 da manhã, a coletiva tá saindo 9. Eu não sei se ele conseguiu perguntar na coletiva, Vinícius é repórter do Canto, tá? Só que ele às vezes se divide entre coletiva e Zona Mista. Como ele fez a Zona Mista, não sei se ele conseguiu perguntar na coletiva, vamos lá. Carpini, eu não vou lhe dar parabéns pela vitória, mas vou lhe dar parabéns pela sua ousadia, né? Você no intervalo do jogo tirou o único meia do time, já tinha perdido o Mateuzinho, tirou aquele cara que funciona como meia, né? O Wellington Rato, e soltou o time. O que é que passou na sua cabeça ali no intervalo do jogo, perdendo por 1 a 0, sem Mateuzinho, que é o cara que estava ditando o ritmo ali no primeiro tempo, juntamente com os demais, o time estava muito bem. O que é que passou na cabeça do Carpini ali no intervalo? Bom, boa noite. Eu imaginei que o segundo tempo seria da maneira que foi, né? O Vasco tomando as ações do jogo pela superioridade. Hoje um gramado ainda muito pesado por conta das chuvas aqui, a gente sentiu bastante. Das duas equipes, né? Um jogo no primeiro tempo, enquanto tinha igualdade, eu acho que de bastante superioridade do Vitória, até os 30 minutos, até a expulsão, um controle de jogo, talvez sem tanta efetividade, poucas finalizações, mas um controle, um domínio da partida. E à medida que você tem 1 a menos desde o início, desde a metade ali do primeiro tempo, eu imaginei que nós teríamos campo, né, para as transições. Não adiantaria eu ter o Wellington Rato sem ter o cara que me desse essa profundidade. O Osvaldo, pela sequência, né, vem de 2 jogos, há um tempo sem jogar, já não tem mais toda essa profundidade nessa altura do campo, que a gente precisava transitar em quase 60 metros, né, e o Fabri mudou o jogo. Rato precisaria que alguém servisse, né, então... Fabri mudou o jogo, eu vou repetir isso. Entrou muito bem, a gente vai discutir sobre isso às 8h30, tá? Bom, eu entendi que naquele momento nós poderíamos aceitar a inferioridade numérica, nos defendermos um pouco melhor e aproveitar esses espaços nas costas do Piton, nas costas do Puma, principalmente do lado esquerdo, que foi onde nós usamos o Fabrício hoje para dar essa profundidade, e era já um movimento feito, né, de atacar espaço. Então acho que e o mérito não é a leitura do treinador. Uma coisa, eu falo sempre, né, você fazer a leitura e propor, outra coisa é o atleta executar como eles... Mas ele leu muito bem, os atletas executaram bem, né? Executaram hoje. E a minha briga com eles, no bom sentido, a minha cobrança com eles é justamente essa, de ter essa energia, de ter essa competitividade. E aí o torcedor vem junto, cessam as vaias e todo mundo entende que está sendo feito o melhor de cada um. Eu acho que hoje não faltou nada de alguns pontos que faltaram em outros jogos, que nós deixamos o resultado escapar. Então, o mérito não é só a leitura foi boa sim, mas a execução foi muito melhor. Bom discurso. Pô, Carpini, o aniversário do Vitória é na terça-feira, o presente veio hoje, e com detalhe, o time jogando bem, o time jogando solto, mais finalizações inclusive, na medida do possível. Vitória, mesmo com menos um, teve a virada, que é muito importante. Você dizia aqui que, olha, eu espero o Kaiser e tal. Você acha que hoje ele foi além da sua expectativa de entrar num jogo e resolver? Aliás, era a cereja que estava faltando no seu bolo, né? A gente vinha numa construção, né, como eu falei anteriormente, a gente
precisava resgatar a competitividade, isso aconteceu em vários momentos. Nós precisávamos começar a criar mais chances e ter profundidade e chegar em terço final, isso vinha acontecendo. E aí, como você disse, a cereja do bolo, a gente precisa pôr a bola para dentro, né? E o Kaiser é um cara que tem essa capacidade, e não só nessa questão, mas foi acima da expectativa também física, porque foi talvez uma irresponsabilidade da minha parte, porque o planejado para o Kaiser era 20, 25 minutos. E quando a gente vira perdendo o jogo com um jogador a menos, eu imaginei que nós teríamos poucas chances, 2 ou 3 oportunidades. E você precisava do cara que ia guardar. A gente precisava ter um cara eficiente nessa bola, e era o momento do 9, né, que nós tanto esperávamos, e a gente fica muito feliz com a estreia dele. Eu acho que foi... Kaiser teve 2 chances e fez 2 gols. A leitura foi correta. Muito mais que satisfatório, não só pelos gols, mas a maneira que ele consegue sustentar, né? A bola chega e ele desafoga o time. A bola chega, sustenta, ela não bate e volta, e você consegue desafogar e não fica aquele jogo de... Por que com o Janderson bate e volta? A gente tem 3 meses falando isso. Trocação, que é uma coisa que não é da maneira que a gente trabalha na nossa equipe, o Vitória, para jogar, né? Então, eu acho que foi importante por esse aspecto também, enaltecer não só a estreia do Kaiser pelos gols, mas todo o coletivo, né? A maneira que o Baralhas, outro cara que treinou na sexta-feira só com o grupo, quinta-feira ele fez um trabalho separado por conta das manobras que ele fez, por conta do problema que ele teve. Ontem ele ainda treinou sem poder encostar a cabeça na bola, então não reunia condições para fazer nem meio tempo, e hoje entrou bem, assim como o Fabrício, assim como o Mosquito. Então a gente fica muito, muito feliz, e quem sabe, né, espero que esse jogo de hoje tenha sido uma virada de chave. Nós atravessamos aí um mês de calvário, né, de muitas dúvidas, amém, muitos sis, muitos porquês, né, e se o grupo não tivesse tão fechado com o comandante, no caso eu com a diretoria, os elos todos bem fortalecidos, a gente tinha absorvido muita coisa ruim que veio de fora, e a resposta não seria essa. Eu acho que a comemoração do gol, a energia de quem saiu, de quem entrou, todo mundo comemorando junto, e comemorando junto com o Carpini. A maneira que eles torcem um pelo outro, isso mostra que a gente tem um caminho, com dificuldade sim, mas nós temos um caminho. Carpini, boa noite. Você já respondeu aí algumas coisas que eu iria te perguntar, né? Principalmente sobre essa questão ali da sua energia com o elenco, de vibrar, de torcer. O Vitória não virava uma partida desde 19/2 contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste, né? E o Vitória, no passado, o torcedor se acostumou muito a ver um time que saía atrás e conseguia reverter jogos importantes. E hoje vimos isso aqui. Você já falou que é uma virada de chave realmente, mas qual foi o papo fundamental entre vocês essa semana para que nós conseguíssemos enxergar aqui uma postura diferente da equipe do Vitória? Olha, não só a virada com jogador a menos. Eu acho que tem que enaltecer isso, e muito. No futebol de hoje, você jogar com jogador a menos é extremamente complicado, com uma equipe desse nível, uma equipe de muita capacidade individual, né, bem organizada pelo Felipe, né? Eu digo assim, não foi só a conversa dessa semana, a gente tem conversas diárias em cima de cada jogos, e o que eu procuro passar e potencializar para o meu grupo são as coisas boas que a gente vem fazendo. Então eu prefiro me apegar nas coisas boas, porque os defeitos, os erros, as falhas, perdeu o gol, errou o passe de gol, errou o cruzamento, o treinador mexeu mal, isso tudo todo mundo está vendo, isso é o óbvio, né? Então a gente tenta deixar que essas coisas que não estão acontecendo, teoricamente umas coisas ruins, que já vem muito no momento de dificuldade, a gente deixa um pouco de lado e lembre das coisas boas que nós estamos fazendo aqui no Vitória durante toda a nossa caminhada, durante essa temporada, com os erros, acertos, com vitórias, com derrotas, mas potencializar. O jogo passado, por exemplo, nós não vencemos, mas nós chegamos 64 vezes no terço final, nós tivemos 27 finalizações. Então não poderia também eu ser mais um cara como um comandante, fazer o que todo mundo já faz, né? Só bater, dar porrada, errou, não pode fazer gol, como é que perde um gol desse, como é que perde aquele gol? Cara, não é o caminho. O erro tá todo mundo vendo, a gente precisa encontrar soluções, e acho que hoje nós conseguimos encontrar algumas soluções. Para hoje deu certo, agora um novo cenário, a caminhada ainda é muito longa, muita coisa a evoluir, né? A gente precisa melhorar, a gente sabe disso, mas valorizar o que eles fizeram hoje, que foi uma hombridade, um respeito pela
por a camisa do Vitória muito grande. Eu concordo com o Carpini quando ele fala que ele é o comandante e esse não é o caminho de ficar apontando os erros apenas. Ele está correto. Mas a pressão da torcida e o que o campo mostrou terça-feira, com a indignação de todos, imprensa, torcida, sócios, todo mundo, fez com que ele queimasse a etapa com Kaiser para Kaiser jogar 45 minutos hoje, porque depois de terça-feira, mesmo que ele esteja correto, ele está correto e não ficar apontando os erros dos comandados dele, ele está certíssimo, ok? É normal, gestão de grupo. Mas foi por conta do que ocorreu terça, da impaciência do torcedor e dos gols perdidos, da impaciência da imprensa, de todos nós. Isso tudo fez com que ele chegasse na coletiva e falasse: vou conversar com o departamento médico para até queimar essa etapa de Renato Kaiser. Queimou a etapa, não só queimou a etapa, como ele jogou mais do que o programado e fez 2 gols. Então eu entendo quando ele fala que ele, como comandante, não pode ficar apontando erro, porque ele, sendo comandante, o caminho não é esse, é verdade. Mas a pressão foi sim necessária para que ele chegasse agora na coletiva e falasse: precisava de um cara de mais eficiência. E era a hora de Kaiser. Isso também tem a ver com a pressão que todos nós fizemos. Estou dizendo que ele fez isso por causa da gente. Não, mas o contexto, o ecossistema todo envolvido levou isso tudo. Eu acho que é um caminho a ser seguido, mas ele tá certo quando ele fala que ele, sendo comandante, não é o caminho a ser seguido por ele no trabalho, no dia a dia. Eu concordo. Mas foi o caminho a ser seguido pela torcida, pela imprensa, que chegou no ponto que ninguém aguentava mais. E Kaiser entrou e fez 2 gols. Professor, boa noite. Eduardo, da TV Vitória. Que noite, hein? Especial, sem dúvida, independente do que vier aí pela frente. Eu acho que isso vai ficar sempre marcado, né? Uma virada com um jogador a menos, saindo atrás do placar. Então, assim, diz muito sobre o pensamento de todo o corpo, de todos os jogadores do time. E agora a gente tem uma sequência boa no Brasileiro aí para poder seguir nesse ritmo. Conversando com o pessoal aqui fora, deu para perceber como eles estão lá em cima com essa boa sintonia. Próximo tem o Clássico, depois tem o Santos. Como é que fica agora os objetivos, a cabeça, depois de um dia como hoje, para as sequências que a gente vai enfrentar aí agora? O nosso maior objetivo é não perder essa energia, é não perder esse nível de entrega. Os detalhes a gente vai ajustar em cima de cada jogo, a estratégia para cada jogo. A gente mostrou hoje uma prova para nós mesmos, que nós temos capacidade e que não está tudo errado, não são todos jogadores ruins e tem coisas boas, temos limitações todos nós, começando comigo, mas acho que a prova é que é possível, e com esse nível de entrega, com essa unidade, né, não absorvendo coisas ruins que vêm de fora e sabendo que a gente tem um caminho, a gente tem convicção que está sendo feito, pensar jogo a jogo. Agora a gente tem a Sul-Americana, depois voltamos pro Clássico, aí nós temos uma semana aberta para enfrentar o Santos, então vamos evoluir, pensar jogo a jogo. Acho que esse é o caminho do Vitória, sem euforia demais também, porque foi uma vitória ótima, importante, mas já passou, já é história para contar, nós vamos lembrar com carinho desse dia, eu não estando mais aqui, mas vai ser uma coisa que vai ficar marcada, porque foi uma vitória muito bacana, muito legal, muito emocionante, né? Mas já passou. Amanhã é um outro dia, uma outra história, e a gente precisa continuar evoluindo dentro da competição e fazer uma campanha mais segura. Boa noite, Carpini, Lincoln Arias, da Rádio Itatiaia. Parabéns pela vitória. Na última coletiva da Sul-Americana, você falou que a classificação estava meio improvável. Queria saber de você se esse resultado de hoje muda alguma coisa, e também por conta do outro resultado do grupo do Vitória, né, que deixa aberto em relação à classificação da Sul-Americana. Isso, tá. Aos playoffs, né? Tá, sim. As oitavas não tem mais chance. Queria saber se esse resultado muda alguma coisa, assim como o resultado do grupo também do Vitória. Olha, o carro-chefe é o Campeonato Brasileiro. Acho que isso que eu posso responder para você. Nós não vamos desfazer da Sul-Americana, não é isso. Mas disputar 2 competições nesse nível... Vai ser alternativo contra o Cerro. Vai ser próximo daquele time do Defensa e Justiça no Barradão, com 7, 8 diferentes. É difícil, né? Nós não somos aí os grandes investimentos, as grandes SAFs. Nós somos um time organizado, modesto, com bom investimento, principalmente honrando os seus investimentos. Acho que isso que é muito importante, né? De todas as partes do clube. Então a nossa prioridade, o que move o Vitória, o que move a temporada, o que move a próxima temporada é o Campeonato Brasileiro. Não adianta nada a gente fazer uma final, ser campeão da Sul-Americana e ano que vem jogar a Série B. A gente está mais próximo de repente de jogar uma próxima competição internacional ano que vem, fazendo um bom Campeonato Brasileiro.
Se der para avançar, nós queremos, e muito, muito. Claro que a gente quer, mas não é a nossa prioridade. Carpini, boa noite, parabéns pela vitória. Thiago Tolentino, do Bahia Notícias. Postando o gancho do que você falou, que o Brasileirão é o carro-chefe, né? Nona rodada, próximo confronto é contra o Bahia, né? Tem o Bavi logo no próximo domingo. Te perguntar o que o Carpini do Bavi, da final do Baianão, aprendeu com o Carpini de hoje, e o que você pode mostrar de diferente do que foi na final do Campeonato Baiano pro jogo contra o Bahia. Olha, se a gente repetir o que foi a segunda final do Baiano, eu já estou bem contente, né? Acho que faltou ali só o título, mas eles foram competentes, mais que nós, que levaram o título e fizeram o resultado no primeiro jogo. Mas a postura do Vitória no jogo da volta aqui, onde a equipe do Baiano deu acho que uma finalização no Arcanjo, foi só uma escapada no final, que foi o gol de empate. Então acho que aquela entrega, aquele nível de competitividade, sabendo que é um jogo diferente, é uma partida totalmente fora do contexto do Campeonato Brasileiro, por mais que seja da competição. Eu acho que nós entendemos, né, aprendemos a jogar esse jogo. Acho que como todo clássico é diferente, e o que a gente leva de lição foi a energia do segundo jogo, sem extrapolar a energia, como eu mesmo fiz. Isso é o erro, a gente não deve levar isso além das 4 linhas, né? Eu acho que a energia ali dentro é o que foi o segundo jogo aqui da final, por mais que o título não aconteceu. Eu acho perigoso, eu sempre falei isso, usar como referência o segundo jogo da final, porque é um contexto muito específico. Vitória realmente não deixou o Bahia transitar no primeiro tempo, teve só uma bola de Ademir que Arcanjo pega no primeiro tempo, mas a gente também só tem uma grande chance que a cabeçada de Matheusinho no travessão. De resto é um chute de fora de baralhas, etc, mas nada de muito perigo. Era o contexto de você tá tomando 2-0, era uma final, com 30 pessoas a favor. Não sei se é por aí. No segundo tempo melhora, Janderson tem 2 cabeçadas, blá blá blá, não vou ficar sendo repetitivo aqui que eu sempre falo isso. Aí poderia ter feito o segundo com o Baralhas, poderia, mas eu acho perigoso porque ali é um contexto muito à parte. Tudo bem, Bavi é um contexto à parte, mas ali era um contexto à parte dentro do contexto que já é à parte. Mas dito isso, espero estar errado que o Vitória amasse o Bahia e ganhe na Fonte. Carpini, boa noite. Já falamos do jogo, já falamos do Bavi que vem aí, mas antes tem uma viagem danada, né, para Montevidéu. E uma logística também difícil, já que tem que viajar, fora do país, questão climática, etc. Já tem um planejamento feito, você viaja, vai mesclar a equipe, o que é que você pode dizer pra gente? Não, tá feito o planejamento desde o começo da semana, viajo sim, toda a comissão, por mais que muitos atletas talvez não devam participar, mas também devem viajar, porque não adianta também eu deixar eles aqui, quem vai dar treino, né? Então a gente aproveita para treinar lá. Já a nossa preparação para o jogo de quarta e para o jogo do final de semana. Talvez a gente viaje a gente viaje com um número maior de atletas, pensando em estar todo mundo junto e pensando na semana, não só no jogo de quarta-feira. Em relação a quem vai a campo, a gente precisa ver com um pouco mais de calma, né? Talvez o que não deva se repetir é a situação do Kaiser. Isso vai, claro que deve gerar no momento alguns questionamentos. Já vou me antecipar. Não acho que gera não. O Kaiser tava 2 meses parado. Isso não é uma crítica a ele, tá? Nitidamente pesado ainda, repito, ele não tem culpa, ele tava 2 meses parado. Nitidamente pesado, terminou o jogo, não sei se mancando, mas claramente sentindo assim, o esforço que foi feito. Eu não acho errado se ele não viajar, porque acho que ele tem que se recuperar. Ele me pareceu ainda bem atrás fisicamente dos outros, né? Isso não é uma crítica não, tá? Só pra galera não encher o saco. Ele não reúne condições nenhuma de ter uma sequência agora. Era um atleta para fazer 20 minutos. Ele saiu totalmente entregue e nós encontramos um cara de bola final, e hoje é tão difícil, né? E ele provou a capacidade que tem. E nós não podemos correr um risco contra o Cerro Largo, tendo uma temporada toda pela frente e depois um clássico. Então talvez seja um caso que a gente precise olhar com mais carinho, tá com nós, participar dos treinamentos e tá junto, mas não sei se seria prudente da nossa parte tê-lo em campo. Carpini, boa noite. Eu não acho errado. Eu até brinquei lá na transmissão, dizendo a você, rapaz, parece que o Carpini prevê o gol, né? Porque ele pede pro Neres aquecer, quando o Neres tira o colete, o Vitória faz o gol com o Kaiser. Aí eu te pergunto pra você, o que significa essa vitória em apenas uma palavra e o porquê da escolha dessa palavra no jogo de hoje? Resiliência, eu acho que é a palavra. Achei que ele ia falar superação, ele falou resiliência, errei. Poderia ser várias, né? Porque foi uma vitória muito bacana, mas a resiliência, a superação,
Droga, quase. Convicção, são tantas coisas que a gente tem no nosso dia a dia e a gente tem absorvido, né, o nosso momento ruim. E a minha preocupação com o momento ruim é o emocional desses atletas e que a gente tenha a inteligência de sair melhor desse momento turbulento, sair melhor do que quando nós entramos, porque nós estamos no mês 5, em maio, e um campeonato que vai até dezembro, ainda com Sul-Americana e daqui a pouco retorno de Copa do Nordeste. É natural que a gente enfrente outra oscilação e que a gente possa passar por ela ainda mais fortalecido enquanto grupo. Carpini, Vitória venceu hoje, 2-1, mas poderíamos estar falando de uma outra situação. O Vitória ter perdido mais um jogo e por uma expulsão, vamos botar aqui, acho que desnecessária, por parte do Mateuzinho, levantar o braço. Nós cobramos do Carlos Eduardo naquele jogo contra o Altos. Inclusive, eu até me lembro que você chegou extremamente irritado da coletiva. Não sei qual foi o motivo, mas também não vem ao caso. E aí, Mateuzinho, é necessário uma cobrança dele também por parte sua? Porque poderia ser hoje um resultado diferente de você estar aqui hoje não tão contente com o resultado positivo de virada, e sim a gente fazendo perguntas mais incisivas e até mesmo dizer, Carpini, com o que aconteceu hoje, você continua no time? Queria saber de você sobre essa situação. Olha, era no meu ver, um lance que poderia ter sido evitado, né? Não tinha necessidade, né? Eu acho que foi no ímpeto de querer fazer e competir, aquela energia quando você excede e não tem o controle ali, o limite, acaba o excesso também atrapalhando. Eu prefiro ver dessa maneira. E sem dúvida que ele vai ser cobrado e punido por nós, pelo clube, porque assim como foi o Carlos, assim como é para todos, pode ser o Felipe Cardoso e o Michael que acabaram de chegar e o Mateuzinho, o Arcanjo que tem mais tempo de casa. Os direitos e os deveres e a responsabilidade são para todos, ainda mais para um jogador do nível do Mateus, que espera-se sempre muito mais dele, né? Pela capacidade que ele tem de ganhar jogos para nós, como ele já fez, de ser decisivo. E a gente tem cobrado ele nos últimos 2 ou 3 jogos, que eu acho que ele tem muito mais para entregar. Concordo. E é natural que o atleta também oscile em algum momento da temporada pela sequência de jogos, enfim, entra todo naquele contexto de início de temporada, de falta de preparo, de tempo de preparo. Mas eu acho que, resumindo, poderia ter sido evitado, mas nós vamos tratar esse assunto com certeza na segunda-feira, e aí internamente, claro que a gente vai conversar, ele vai ser cobrado, porque poderia, como você falou, hoje está sendo um outro contexto, né, um outro desfecho, mas que bom que o grupo deu uma resposta por todos nós e por ele também. Acho que ele tem que até agradecer cada um dos seus companheiros. Total. Porque ficar sem, né? Ficar sem o bicho que ele falou. Falou ficar sem o bicho, com certeza. Porque, sem dúvida, a responsabilidade talvez cairia também sobre ele, e eu aqui como comandante, eu iria fazer o que eu sempre fiz, protegê-lo, né? Se viesse uma derrota, um revés por conta dessa inferioridade, eu preciso administrar e assumir e continuar protegendo os atletas, né? Não transferir, seria muito fácil e cômodo da minha parte transferir a derrota para o Mateus, transferir a derrota para o Carlos Eduardo, sem olhar para nós também e ver os nossos erros. Então acho que serviu de lição para ele que não se repita mais, né? Para todos nós, não só para o Mateus, mas hoje é fundamental começar e terminar com 11. Obrigado a todos. Boa entrevista de Carpini, quero saber o que é que você achou. Lembrando que tem live 8h30. Tamo junto, obrigado por assistir até aqui. Um abraço, valeu. Espero você na live, hein? Fui, valeu.